Olá, você é leitor do Continente, que nos acompanha aqui pela TV Continente Notícias. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o Coronel Batista. Coronel, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, obrigado por essa oportunidade de trocar aqui algumas ideias, contar um pouco da minha vida. Isso, nós vamos falar aqui um pouco sobre política. O Coronel é pré-candidato a deputado estadual, mas vamos falar também um pouco sobre a vida, sobre a carreira. É uma figura muito conhecida do Corpo de Bombeiros. Coronel, eu queria saber como é que começou a sua carreira como soldado no Corpo de Bombeiros. Iniciar um pouco da carreira, né? Eu segui o Exército em 88, eu saí do Exército, falei, não, eu vou seguir outras carreiras que não sejam militar. E em 89 eu passei na UFAC, fazia construção civil, e eu morava na estação experimental, deslocava da estação experimental da Rua Geraldo Mesquita, perto da antiga Cobal, para a UFAC. Tinha que sair uma hora e meia antes, para poder chegar atrasado na UFAC. E andando pelo centro da cidade, um certo dia, procurando emprego, trabalho, tinha uma cartolina em frente à biblioteca pública, um sargento do bombeiro sentado numa cadeira lá, uma mesa, fazendo inscrição. Naquela época era mão mesmo, né, fazer inscrições. E eu fiz a minha inscrição, depois no final dos anos 90, fiz o concurso público, passei, e uma coisa boa, de certa forma, né, que quando iniciou o curso do bombeiro, eu entrei na corporação, a UFAC entrou de greve. Passou quase 4 meses de greve, foi o período que eu estava ali em curso, que não perdi também a faculdade, e aí terminei depois terminei a faculdade. Então, eu entrei naquele primeiro momento no Corpo de Bombeiros, porque estava desempregado e precisava de dinheiro para pagar o ônibus para ir para o UFAC. Eu soubesse que curso na UFAC? Na época era uma modalidade, eu gosto muito de exatas. Era construção civil, sou tecnólogo da construção civil também, né, na área de estradas e topografia, depois tinha matemática e engenharia de incêndio e pânico, que foi o curso superior para sair oficial do Corpo de Bombeiros. É muito comum quem entra no Corpo de Bombeiros, na área militar, né? Esse é um sonho de crianças. As crianças adoram o Corpo de Bombeiros, meus filhos mesmo têm 8 anos, adoram a Polícia Militar. Não foi o seu caso, né, como você está falando, mas se apaixonou assim que chegou, ou realmente foi só uma questão de necessidade? Mas só que na época, quando eu caminhava para o UFAC, muitas vezes o caminhão do bombeiro passava para a ocorrência, eu olhava, né, já admirava ali a profissão, uma profissão muito boa, né, trabalha muito com social, trabalha muito com pessoas, trabalha muito com gente, eu gosto disso, eu gosto de pessoas, e a gente já tem aquele olhar já, pensando na possibilidade de trabalhar ali. Mas eu não passava pela mente. Então, quando pintou, né, surgiu essa oportunidade das inscrições que eu passei, fui o 4º colocado, depois 3 primeiros colocados no curso de sargento, depois fiquei o 1º colocado no curso de soldado e fui o 1º colocado também no curso em si. Eu aprendi a me apaixonar realmente pela profissão bombeiro militar, uma profissão que se dedica muito para as pessoas, né? Sou muito próximo com as pessoas, e nos anos para cá o bombeiro ele teve uma guinada muito forte para trabalhar com projetos sociais, que não está dentro das nossas atribuições, mas a gente trabalha, né, com jovens principalmente, e faz a gente cada dia mais ficar mais apaixonado pela profissão bombeiro militar. Agora o senhor chegou ao comando geral, né, do Corpo de Bombeiros. Eu entrei como soldado da instituição, prestei curso para oficial, tanto bombeiro como para a Polícia Militar, em 92, 93. No final de 93 eu passei para o curso de oficial e fui fazer o curso lá em Brasília durante 3 anos. Agora, da sua carreira, tem muitas situações marcantes, acredito, que não chegaram à imprensa, mas uma das que a gente lembra com bastante clareza é o incêndio da Assembleia Legislativa, né? Foi o maior incêndio em prédio público ocorrido aqui, e na ocasião o senhor trabalhou lá junto com o Cabo Almeida, e na época chegaram a salvar 3 vidas, né, de pessoas. E o senhor contasse um pouquinho como foi essa experiência, como foi esse incêndio? Quando eu entrei ali no Corpo de Bombeiros, em 1991, após o curso de soldado, o curso ele qualifica você de forma muito genérica, muito abrangente para você atuar em todas as atividades do Corpo de Bombeiros. Mas tem algumas atividades da instituição que elas são atividades específicas, você tem que ter um treinamento mais aprofundado, que é o caso da atividade de mergulho. E logo que entrei, me formei como soldado do Corpo de Bombeiros, fazer o curso de mergulho. É um curso
é muito arriscado, muito perigoso você mergulhar, né? Principalmente na nossa região, que são águas turvas, águas barrentas, você não enxerga. Você mergulhou ali depois de 30 centímetros, você começa a ficar todo escuro, você não enxerga nada. As pesquisas que a gente faz nos mergulhos é muito pelo tato, pelas experiências, né? Pelas técnicas que se tem para fazer mergulho. E nesse dia específico do incêndio da Assembleia Legislativa, né, no dia 30 de abril de 92, era uma tarde, nós tínhamos deslocado para o Corpo de Bombeiro para a gente fazer um treinamento na piscina do bombeiro. E lá nós estávamos no treinamento, na piscina, quando alguém que estava lá no treinamento falou assim: olha, está tendo um grande incêndio lá para o centro, a gente vê aqueles turbilhões, aquela coluna de fumaça subindo na direção da Assembleia Legislativa, e logo em seguida tocou a sirene, a guarnição de serviço deslocou para fazer o atendimento. Era uma época que nosso efetivo era muito reduzido mesmo. A guarnição era bem reduzida, nossas viaturas eram viaturas muito velhas, tal, equipamentos quase que a gente não tinha, e a guarnição deslocou. Passou alguns minutos, acredito que o comandante de socorro, o comandante da operação, pediu para que um Fusca que nós tínhamos deslocasse até o quartel, e todos os demais militares, para você ver que não era tão... Era pouca gente que deslocou um Fusca para pegar a gente. E aí o Fusca chegou lá, eu estava ainda no treinamento, falou: ó, todo mundo tem que ir para fortalecer ou apoiar as guarnições. E aí eu desloquei. Estava de educação física, camiseta regatas, de calção e de sandália havaiana. Foi eu mais um outro militar. O Cabo Almeida também não estava em serviço nesse dia, mas deslocou, vestiu a farda dele e deslocou na motocicleta. E chegando lá, realmente o incêndio estava muito grande, né? Os turbilhões de fumaça ali, muito fogo na Assembleia Legislativa, o bombeiro tentando combater, mas uma viatura que nós tínhamos, como eu falei, uma viatura muito velha, e com apoio, lembro do 7º BEC, com caminhões com carro-pipa, carros-pipa da Prefeitura do Estado, tentando, buscando combater aquele incêndio. E outros militares também que estavam de folga em suas residências, que a gente acionou o plano de chamada, o comandante-geral da época, foram para socorrer. E em determinado momento, alguém falou: tem 3 pessoas no terraço, tem 3 pessoas, e uma delas, elas estão tentando pular. A gente sabe que, pela experiência que a gente tem, nesses momentos, né, de grandes incêndios em edificações, quando as pessoas não conseguem descer e o fogo, né, começa a aproximar, a fumaça começa a se aproximar delas, elas se sentem agoniadas sem poder respirar, então a tendência é que muitos pulam. A gente viu isso no incêndio do World Trade Center, também alguns incêndios de edificações, como a Andorinha lá em São Paulo e outras edificações. E essas pessoas, naquele momento lá, elas estavam querendo pular, né, saltar ali. Claro que àquela altura, né, elas iam morrer, com certeza. Sim. E aí chegou um momento que o nosso comandante-geral estava lá atrás, com o megafone, tentando falar com essas pessoas, mas devido ao barulho do incêndio, né, tinha um estouro ali, estourando, e as vidraças, que a Assembleia Legislativa ali era voltada por vidraças, e não tinha outro momento. Foi quando nós estava lá atrás, e eu nem deveria estar naquele momento ali atrás, porque eu estava de educação física, então... Não estava com a roupa adequada. Não estava exatamente, com nós chamamos de equipamento de proteção individual, com a roupa, né, que é um EPI adequado. Mas alguém falou assim: essas pessoas, elas vão morrer. Elas vão morrer, então tem que ter alguém que suba para realizar ali o salvamento. E assim, o treinamento que a gente faz do Corpo de Bombeiros é um treinamento, a gente sofre todos os treinamentos, assim como da Polícia Militar e de outras instituições, a gente sempre pensando em salvar vidas, e tem um juramento que a gente faz, às vezes as pessoas não entendem, mas é um juramento que a gente tem com isso muito dentro da gente mesmo, que é o de buscar salvar as pessoas, né, bens e vidas, mesmo com o sacrifício da própria vida. E a gente não consegue perceber a dimensão, uma vez, do risco, do perigo que você está ali para salvar vidas, que foi o caso daqueles mais de 300 bombeiros que morreram nos prédios do World Trade Center. Eles sabiam que aquele prédio ia desabar, e muitos deles sabiam disso, mas não tem como você voltar. Uma coisa que fica ali impulsionando ali para você fazer o salvamento. E naquele período tinha alguns ingredientes que eram desfavoráveis, que eram as condições. Nós não tínhamos equipamentos, materiais adequados, que hoje nós temos, mas naquela época nós não tínhamos. E aí alguém, quando falou isso, vem aquela voz que fala: suba, tente salvar. Foi quando eu falei para o Cabo Almeida:
eu era soldado, né? Eu falei para ele, vamos subir, Deus está conosco, e aí a gente vai conseguir salvar essas vidas. No início a gente começou a fazer as escaladas com uma escada prolongável, depois foi escalando uns ferros que tinha na parede externa, né, da edificação, a gente jogava umas cordas e aí subia no braço até próximo onde elas estavam. E a gente fez isso, só que chegou um momento que a gente ficava ouvindo aquelas janelas estourando, né, o fogo deslocando na nossa direção, o vento que estava no sentido contrário veio no nosso sentido, então nesse momento você pensa também que você pode perder a sua vida também a qualquer momento. E quando chegou próximo do casal, mais de uma moça que estava lá, o Cabo Almeida falou, Batista, a gente não está tendo acesso até a parte lá de cima, então a gente fez uns nós na ponta da corda, uma corda de 12 milímetros, a gente jogou para elas, começou a falar, gritando para que elas segurassem. Nós tivemos que confiar também, mesmo elas estando em pânico, muito nervosas, mas a gente teve que confiar naquele momento nelas para segurar a corda para a gente escalar e chegar até onde elas estavam. Um fato que ocorreu, né? Para fazer descida de rapel, nós precisamos ter um ponto de ancoragem, amarrar a corda para descer. E quando nós chegamos lá, a fumaça estava tomando de conta lá de cima, não tinha como respirar, não tinha como ficar em pé. O Cabo Almeida pediu para que as 3 vítimas elas deitassem e nós começamos a procurar um ponto para fazer a amarração da corda, que poderia ser em volta da caixa d'água, só que estava tomada pela fumaça. E aí entrou uma preocupação porque não tinha um ponto de ancoragem. Naquele momento nós não estávamos conseguindo avistar um ponto de ancoragem. E o Cabo Almeida era um profissional altamente conhecedor das técnicas do Corpo de Bombeiros, ele tinha vários cursos já, um cara que entendia muito. E ele falou, Batista, é o seguinte, nós temos aqui uma opção, que é fazer o nosso corpo como ponto de ancoragem, a gente escora ali nas platibanas do prédio, faz o nó no próprio corpo e a gente desce as vítimas. Só que aí, quando ele falou isso, eu fiquei pensando, e o último, como é que vai descer, né? Mas nesse momento lá, aí ele pediu que eu fizesse as cadeirinhas nas vítimas, que enquanto ele procurava, o vento mudou a direção e a gente percebeu que na parte de cima da pratibanda, né, do prédio, alguém tinha feito um buraco para a água não acumular em cima da edificação. Então, umas vigas de ferro ficaram expostas. Foi nesse local que apareceu ali como um milagre. A gente fez as amarrações. Primeiro a gente desceu a Maria José e logo em seguida a gente desceu a outra mulher e depois o senhor que estava lá em cima. Aí eu fiz a descida, o Cabo Almeida desceu e logo que o Cabo Almeida desceu, porque ele estava na preocupação de também salvar ali a corda, logo em segundos depois a corda pegou fogo e queimou. Então assim, foi uma operação muito rápida, foi no momento certo. Se nós demorássemos mais alguns minutos, alguns segundos, então, provavelmente alguém tinha morrido naquela ocorrência, ou todos tinham morrido. Mas graças a Deus que conseguimos salvar essas vidas, estão aí, constituíram famílias e puderam estar no seu familiar. Então foi um momento muito bacana aquele momento daquele salvamento, marcou realmente a minha carreira. E, Nani, eu lembro que quando eu desci, que eu estava andando, pisando nos cacos de vidro descalço, porque a gente fez a escalada descalço, quando eu dei a volta, ali em frente àquele obelisco que tem em frente ao palácio, então o Campos Pereira, acho que ele trabalhava na Rádio Difusora, ele tinha um gravador, foi me entrevistar com um gravador desse tamanho assim, e ele chegou, e militar naquela época tinha uma coisa de falar muito positivo, ele perguntava, e aí, soldado Batista, como é que foi o salvamento? E eu falava, positivo, Campos, positivo, Campos. E aí ele olhou assim para os meus pés, viu que estava sangrando, e ele falou, seus pés estão sangrando. E quando ele falou isso, foi quando eu percebi. E aí começou a doer, realmente começou a doer. Estava cheio de cacos de vidro grudados no pé. E aí alguém me conduziu para o pronto-socorro para fazer curativo. Vejo que o senhor se emociona de contar essa história. Porque é bem emocionante mesmo esse momento. O senhor tem contato ainda com essas vítimas? Tenho a Maria José, tem a dona Nazaré, né, alguns familiares dele. Eu lembro de uma história interessante. Eu falei para você que eu fazia o FAC e aí eu deslocava do Comando Geral do Corpo de Bombeiros até ali onde o coletivo faz a curva, tem uma pequena comunidade da Igreja Católica. Ali era a parada de ônibus. E quando eu me deslocava para ali, tinha um pessoal familiar dessa moça que a gente salvou,
que eles tinham Fusca, que na época o Fusca era carro do popular, do popular, né? e do ano. Então eles me pegavam e me levavam para o FAC. E eu já ficava constrangido porque fizeram isso por várias vezes, né? E aí e deslocava para ali, aí tinha um poste, eu ficava escondido ali quando vinha, para que eles não me vissem, e aí eu entrava dentro do ônibus para ir para o FAC. Então a gratidão deles, né, de todos eles, foi muito grande ali pelo salvamento, porque a gente realmente foi com a cara e a coragem, como diz o ditado popular, para fazer o salvamento, que não é a realidade hoje, né? Hoje o Corpo de Bombeiros tem muitos equipamentos, tem muitos materiais. Eu deixei o comando aí um pouco mais de 30 dias, mas a estrutura que tem hoje o Corpo de Bombeiros é uma estrutura muito grande, que não foi feita somente na gestão do Coronel Batista, pela gestão dos comandantes anteriores, e não é feito somente pela gente, é feito por muitas mãos, né? Você, um gestor, ele tem que preparar a sua equipe para que ela produza, né? E graças a Deus que a nossa equipe hoje do Corpo de Bombeiros, nós temos um excelente comandante-geral atualmente, que é o Coronel Charles, um profissional altamente capacitado, que entende muito da instituição e da necessidade da nossa população dentro das atribuições do Corpo de Bombeiros. Mas nós fizemos um trabalho aí nesses últimos 4 anos de capacitar os nossos militares, os nossos funcionários civis, né? Militares capacitados, com mais conhecimento, produzem mais. Então hoje a instituição Corpo de Bombeiros está numa linha de tendência, né, sempre crescente. Eu acredito que ela vai permanecer dessa forma devido aos homens e mulheres que lá trabalham, que se dedicam, eles gostam mesmo, a gente aprende a se apaixonar pela causa bombeirística, né? E hoje, quando eu falo da minha instituição, eu falo com muito carinho. Eu sempre digo que o bombeiro militar, quando ele sai da instituição, ele sai, tira aquela primeira farda, né, nosso EPI, mas ele fica com a segunda farda, que é a pele, porque a nossa farda realmente ela está aqui grudada, ela está invisível, mas ela está aqui. Então a gente continua com aquele mesmo desejo, aquela mesma força, aquela mesma coragem de continuar salvando vidas. Foi o que eu fiz durante 30 anos da minha carreira, salvar vidas, e pretendo continuar salvando vidas, agora de uma forma diferente, de uma forma mais ampla, né? Vários outros eixos dentro do eixo político do Estado, né? Que seja na própria segurança pública, que é a origem, mas na Secretaria na educação, na saúde, no meio ambiente, né? Na infraestrutura. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Então são os meus objetivos futuros. Tenho certeza que eles serão exitosos, vitoriosos. Tenho certeza que vou conquistar esses objetivos. E aí vou fazer aquilo que eu vinha fazendo com muito amor, sempre, que era em prol da população do Estado. Nós vamos já entrar mais nessa parte política, mas eu queria que antes o senhor falasse um pouquinho também de outra experiência que marcou muito o Acre. As pessoas devem lembrar da Cheia do Madeira em 2014, que nós ficamos completamente isolados aqui no Acre. O senhor estava coordenando a operação que durou mais de 50 dias na maior cheia, que, como eu falo, marcou muito o Acre, né? Porque nós sofremos com preços elevados, sofremos com aquele medo de coisas não chegando aqui no estado. Como foi essa experiência? Na época, eu era diretor administrativo e logística do Corpo de Bombeiros. E assim, todo bombeiro, defesa civil, somos todos nós, né? Todos nós somos defesa civil, todos nós temos um papel importante na área de defesa civil. Então, alguém ligou, eu acho que alguém ligou para o comandante da época, que era o Coronel Flores, e falou assim: nós precisamos de uma pessoa para deslocar até a BR-364, em Porto Velho, que possa articular por 3 dias, né, passar lá 3 dias, para fazer algumas articulações, para ver o que está acontecendo realmente, que a BR começou a ser inundada por água. E aí, alguém me indicou meu nome, eu me desloquei até Porto Velho. Realmente, quando eu cheguei lá, no dia 20 de fevereiro, andando naquele trecho após o Rio Madeira, ali na Vila Bunã, uns 50 quilômetros depois da Vila Bunã, já começava as áreas inundadas, mas era pouco, 10 centímetros, 15 centímetros de lâmina d'água que tinha em cima da BR. E desloquei a PRF na época, o pessoal da DENIT muito preocupado com a situação, uma situação nova, né, para aquele trecho ali da estrada. E eu fui até Porto Velho, né, me reuni com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Rondônia, com o Corpo de Bombeiros de Rondônia, com outras instituições lá, para ver como que nós podíamos articular em relação à problemática de fechamento ou não da BR-364. Só que o nível do Rio Madeira começou a subir muito rápido, e a preocupação realmente da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Rondônia, mas as demais instituições lá do Estado, era com Porto Velho em si, né? Porto Velho. Então,
essa região de algumas vilas ficaram um pouco isoladas, vilas, né, distritos de próprio Porto Velho, e todo o estado do Acre estava isolado devido à subida das águas. Então chegou um momento que a gente percebeu que nós tínhamos que montar uma base na própria BR-364, porque já tinha o DENIT, a PRF fizeram isolamento, os carros, tinha muitos caminhões que estavam em trechos isolados nesse percurso de quase 20 quilômetros, esse trecho de quase 20 quilômetros da BR que começou a inundar, né, em algumas fazendas, alguns comércios, né, estavam por lá, e precisava passar esses caminhões para o Acre ou no sentido contrário, na direção lá de Porto Velho. E a gente montou uma base. A primeira base foi montada lá na Vila Abunã, onde nós deslocávamos todo dia pela manhã lá para esse grande local. Então, chegou um momento que o rio começou a subir. Ele chegou em alguns pontos, em lâminas d'água, a mais de 2 metros de altura, em cima da BR. E aí a operação lá é uma operação de guerra. Nós tínhamos que buscar soluções com outras pessoas também que estavam aqui do Acre, lá não era só o Corpo de Bombeiros, tinha pessoas do DERAC e de outras instituições. E nós começamos a fazer um trabalho de articulação para passar os caminhões para aqui a região do Acre. E você imagina todo o trabalho que foi feito. Muitos aviões traziam produtos com primeira necessidade, mas 3, 4 viagens de um avião é somente a carga de um caminhão. Então, nós tínhamos que fazer uma grande força-tarefa no sentido de passar esses caminhões por essas áreas alagadas. Nós descemos uma balsa, que essa balsa ela conseguia pegar esses caminhões e fazer um desvio de 15 km, só que tinha um trecho de mais ou menos 3 km de BR que não tinha como a gente fazer atalho. Então, nós montamos a base nesses 3 km de estrada. Tinha locais que a lâmina d'água nesses trechos chegava a 1,20 m, 1,40 m, que foi nesse local que nós fazíamos a passagem. Nós utilizamos máquina, utilizamos pranchas, então nós colocávamos os caminhões em cima, colocávamos as cargas em cima, esse caminhão dava problema, tinha caminhão que pregava, ou seja, ele danificava, sim, parava em cima da BR-364, então nós levamos aqui bombeiros com equipamento de mergulho, nós mergulhávamos, olha só, mergulhar em cima da BR-364, então nós mergulhávamos para que a gente pudesse folgar as cuícas dos caminhões que travavam para poder puxar com tratores. Então foi uma operação muito grande ali. Nós começávamos a operação 5 horas da manhã, eu acordava o pessoal às 4 horas, nós tomávamos café e nós deslocávamos para esse local, teatro de operações, e geralmente saímos de lá por volta das 9 horas. A gente fazia o relatório e mandava para o Acre todos os dias, tinha dia que a gente ficava mais tarde. Então foi uma operação com a mesma guarnição, a gente passou lá quase 60 dias com a mesma guarnição. Então o comandante, que eu estava comandando a operação, eu tinha que lidar com mais de 100, 200 caminhoneiros, todos eles estressados, com problemas, porque eles precisavam ali, muitos faziam o financiamento dos seus caminhões e precisavam trabalhar para pagar, né, a mensalidade. Então foi um momento muito difícil, mas a gente, com muita tranquilidade, né, devido a toda uma bagagem de conhecimento adquirido nos anos anteriores, né, com outras experiências de outros desastres, a gente conseguiu administrar aquilo dali, com os caminhoneiros, e administrar também a minha tropa que estava cansada, mas que a gente, no ritmo de trabalho, eles, que eram todos os dias, eles conseguiram assimilar a importância do trabalho deles, a importância que não poderia passar as informações do que estava acontecendo lá no real para o estado do Acre, porque a população ia entrar em pânico realmente, se soubesse todo o contexto do que lá estava acontecendo. Então, agora, nós estamos completando agora 8 anos daquela ocorrência, que aconteceu em 2014. Eu vou até começar a soltar algumas imagens que agora pode, né? Ocorreu o alteamento da BR-364, a mais de 3 metros ali em certos pontos da estrada. Isso graças a toda uma articulação lá no passado, para que ocorresse esse alteamento. E graças a Deus, hoje a gente não tem mais problema com inundação da BR-364. Se ocorrer chuvas, né, grandes precipitações, com a mesma intensidade, a mesma magnitude que ocorreu lá em 2014. Coronel, então só vem aí de 30 anos de muita experiência. E hoje o seu nome está posto como pré-candidato a deputado estadual. Como ocorreu essa decisão de deixar um pouquinho, né, de lado esse seu caminho dentro da corporação para tentar uma vaga na Assembleia Legislativa?
Eu sempre fiz projetos sociais, né? Projetos sociais dentro da própria instituição ou projetos sociais particulares. E eu gosto muito dessa área. Eu tinha um propósito, né? Assim que saísse do Corpo de Bombeiros, independente desse objetivo agora atual, eu queria fazer projetos sociais, né? Com as igrejas, né? Nos bairros, principalmente voltado para a ação primária da criminalidade, né? Trabalhar com jovens e trabalhar com pessoas da terceira idade. Então, eu gosto muito disso. Mas aí, alguém, né, um grupo de pessoas me procurou e a gente começou a fazer umas conversas no final do ano passado, né, nesse sentido, com essa possibilidade, uma pré-candidatura a deputado estadual, para continuar fazendo aquilo que eu vinha fazendo, mas, como disse, de uma forma agora mais ampla, né, com mais possibilidade. E eu aceitei, né, depois de muita conversa desse grupo, eu aceitei. É um projeto que não é do Coronel Batista, é um projeto de muitas mãos, de muitas pessoas, né, que estão engajadas nisso. E a gente aceitou com esse objetivo, né, de continuar salvando vidas, mas agora de uma forma bem ampla, de uma forma maior, né, dentro dos interesses do Estado. O seu partido é o PROS, não é isso? Isso. Como você acha que essa sua experiência de 30 anos pode lhe ajudar a desenvolver projetos que agreguem, né, a evolução do Estado? Um parlamentar, né, alguém do Legislativo, ele tem que ter experiência de gestão, ele tem experiência de projeto, ele tem que ter experiência de conhecer a população, de conhecer o Estado. Eu conheço os 22 municípios. Eu tive a oportunidade, durante esses 31 anos de bombeiro, a participar de muitas reuniões, me envolver muito na área ambiental, me envolver muito na área de educação. Nós tivemos vários projetos com a Secretaria de Educação, inclusive temos 2 grandes projetos que estão aí, que não são projetos meus, mas que a gente deu continuidade, que a gente abraçou, que são os projetos dos colégios militares, que são bem exitosos aí, a gente tem excelentes referências, tem os projetos cívico-militares e tem um projeto social Bombeiro Mirim que a gente vinha trabalhando. Então, na área de educação, na área de Secretaria de Saúde, eu tenho bastante experiência, tenho certeza disso, na área de trabalhar na prevenção primária da criminalidade. Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, são entes que eles estão lá numa certa fase mais secundária ali, terciária, secundária da criminalidade. Nós precisamos trabalhar muito forte nessa área da prevenção primária da criminalidade. Eu acredito que eu tenho conhecimento para apresentar projetos de lei ou mesmo ajudar os projetos do governo já existentes. Na área da saúde também, a gente tem projetos para a área de trabalhar também tanto na prevenção na área de saúde, como trabalhar na assistência em casos clínicos e traumas, utilizando instituições como o próprio Corpo de Bombeiros. Nós fazíamos um trabalho de resgate que a gente deixou de ser o carro-chefe da instituição Corpo de Bombeiros e passou a ser do município ou do estado através quando o SAMU entrou. Então, aquele trabalho do SAMU lá atrás, quem fazia era o Corpo de Bombeiros. Nós continuamos trabalhando com o SAMU, mas a gente tem projetos nessa área, na área de saúde, para que a gente possa atender os 22 municípios do estado e fazendo alguns tipos de trabalho fora dos protocolos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem alguns protocolos que impedem o SAMU fazer algumas atividades. As pessoas às vezes não entendem quando não liga para o 192, que é o telefone do SAMU, pedindo ali um apoio. Mas tem algumas coisas que o SAMU não pode fazer. Ele só pode fazer aquilo dentro das caixinhas do Ministério da Saúde. E a gente pretende fazer um trabalho diferente em relação a isso. Quando você trabalha além de trabalhar na prevenção, quando a gente trabalha e fazer um atendimento mais adequado, você diminui as sequelas, né, dessas pessoas, tanto casos clínicos também como em relação a traumas. Na área ambiente, na área do meio ambiente, a gente fala, nós trabalhei muito nessa época, temos muitas ideias boas para essa área do meio ambiente, mas deixando que as pessoas que querem produzir, produzam. Tem políticas importantes que dá para ser feita dessa forma, não precisa desmatar mais nenhuma árvore. Então, assim, tem muita coisa que o parlamentar pode fazer. Eu tenho certeza que a partir de 2023 você é alguém muito envolvido, não vou ser alguém dentro da Assembleia Legislativa parado ali, só ouvindo, só botando as matérias que são colocadas lá. Você é uma pessoa atuante dentro da Assembleia Legislativa.
Coronel, você falou agora algo que me chamou a atenção sobre a questão do tratamento de traumas, né? O senhor atua no Corpo de Bombeiros, lida muito, qualquer incêndio que seja veicular, um incêndio dentro de uma casa, ele traz muito trauma, né, para quem é vítima, seja porque ela estava lá ou porque perdeu as suas coisas. Só acho que é importante a gente ter um programa de saúde que atenda especificamente essas vítimas? Com certeza, né? Nós estamos falando aqui, você falou dos traumas psicológicos, né? Sim. Que deixa ali para as pessoas perderem tudo. Numa simples ocorrência, que é um projeto que a gente tem nessa área também, numa simples ocorrência de atendimento de pessoas em inundações, pessoas desabrigadas, aquilo causa um certo trauma. Por quê? Elas moram naquelas áreas de risco, porque são áreas, de certa forma, mais baratas para ter a aquisição de uma casa, entendeu? E às vezes elas passam o ano, a vida toda, construindo ali um pequeno patrimônio dentro da sua residência. Quando vêm as inundações, elas perdem tudo, até a movimentação de retirada desses móveis, elas perdem, danifica, e isso deixa trauma. Só em estar dentro de um abrigo deixa trauma. Então precisa fazer um trabalho com essas pessoas. Hoje a Defesa Civil desses municípios que já são mais organizados, posso citar Rio Branco, Cruzeiro do Sul, né? Nós temos Brasileia, Tarauacá, ali, Feijó, Sena Madureira, municípios que tem uma estrutura de defesa civil mais adequada, já tem psicólogos que trabalham com esse tipo de pessoas, né? Para conversar com ela, para ter um diálogo, entender, para que elas entendam aquele momento. Mas tem outros também, em caso de acidente automobilístico, em caso da própria segurança pública, que envolvem no sequestro. Então, isso tudo deixa trauma. A própria Secretaria de Segurança Pública tem psicólogos que podem trabalhar com isso, mas são coisas que podem ser fortalecidas, né, ainda mais. Mas tem um outro lado também do trauma físico, né, que deixa sequela nas vítimas de acidente automobilístico ou de outro tipo de acidente, que precisam ser trabalhados também. Certo. Eu faço essa pergunta para todo mundo que senta aqui com relação à política. Como o senhor vê o cenário que está hoje da política atual? Quais são os principais gargalos que o senhor acha que a Assembleia Legislativa pode estar atuando melhor? Assim, o povo está um pouco desacreditado, Sim. Né? Tem os polos aí opostos aí das discussões, né? Tem muito fake news, tem muitas falas, e hoje todo mundo, de certa forma, forma opiniões através das redes sociais, e isso gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Isso é bom, mas tem que ter cuidado também, né? É bom, mas, exatamente, porque tem muito fake news, tem muitas informações que são colocadas. E a política, ela é importante, a população tem que entender que a política é importante. A política direciona a nossa vida, nós precisamos trabalhar com políticas. E a população tem que entender, se ela se afasta da política, se ela não procura os seus representantes, se ela não vota, ela vai ser gerida pela política. E tem pessoas boas na política, tem pessoas boas. Então, faça aquilo que é o seu direito de votar, vote, busque as pessoas qualificadas, estude a vida dessas pessoas, entender do seu passado e vote. Dê um voto de confiança no sentido para que elas possam buscar fazer o melhor, não só pelo Estado do Acre, mas pelo Brasil. Tem muita coisa que pode ser feita, né? O cenário hoje está um pouco complicado, né? Como disse, mas eu tenho certeza que com as boas escolhas nós podemos reverter isso. E Nani, as pessoas falam muito que para mudar tudo isso tem que ser através da educação, né? Nós temos que trabalhar muito forte isso, mas a educação desde lá do início. Eu vou só citar aqui um exemplo para você. O Brasil é um país que tem dificuldade de trabalhar com prevenção. Nós não trabalhamos no Brasil com prevenção. Nós temos uma Defesa Civil Nacional, por exemplo, que nós temos bastante recursos para trabalhar na resposta, na assistência, mas para a prevenção a gente não tem. Isso é em todas as áreas, segurança, educação, saúde. Em todas saúde. As áreas. Então nós precisamos trabalhar na prevenção. Prevenção o quê? Na educação. Começando a trabalhar isso. Então tem políticas boas, não são políticas somente que pode se iniciar aqui na Assembleia Legislativa, mas tem no Cenário Nacional, no Congresso Nacional, na Legislativa, na Câmara dos Deputados, algo que possa se trabalhar, entendeu? Mudando esse cenário que está hoje e trabalhando muito forte, como disse, na educação desde o início. Eu vou só citar aqui um exemplo para você. Em algum momento da sua vida que você estudou educação financeira? Nenhuma. Nenhuma. Então hoje os grandes gargalos que levam também
é educação financeira. Você vê hoje famílias que ganham 2 salários mínimos vivendo melhor do que uma que ganha 50 salários mínimos. Entendeu? O cara que tem um patrimônio grande, mas está tudo ali empréstimo, etc., porque ele não teve uma educação financeira. Então a gente precisa trabalhar isso nos jovens, a gente precisa levar esse trabalho de educação financeira para dentro das escolas, e isso vai mudar muita coisa. Só a educação financeira muda muita coisa. Eu vejo hoje muitos jovens têm um emprego, passa no concurso público, começa a trabalhar, a primeira coisa que ele fala, tem um salário de R$4.000, compra um carro, coloca uma parcela ali de R$1.500, R$2.000, então ele não tem um certo entendimento. Aí às vezes, quando o pai sai, vai alugar um apartamento muito caro, ou seja, tem que ter um conhecimento na área de educação financeira. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos também que tem, que levam a criminalidade, levam a outros problemas dentro do seio familiar. É uma coisa que tem que ser trabalhada também a família. Tá ótimo, Coronel. Muito obrigada por esse bate-papo. Tem algo que eu tenha esquecido de perguntar ou se eu quero falar para as pessoas, fique à vontade. Não, assim, só dizer que eu sempre uso bastante isso. Foram muitas as atividades que eu fiz no Corpo de Bombeiros durante esses 31 anos. Eu sou um apaixonado pela minha instituição, sou um apaixonado por aquilo que eu fiz, né, pelo que os que estão lá atual continuam fazendo. Eu tenho certeza que vão fazer muito mais pela minha instituição Corpo de Bombeiros, que é a minha casa de origem. Só que agora eu também estou em outro momento, estou num momento de pensar, ter uma visão mais ampla. É isso que eu escolhi para fazer a partir de agora. Vou fazer com muito amor, com muita dedicação, né? E tenho certeza que serei vitorioso, porque eu acredito. Tá bom? Muito boa sorte. O espaço vai estar aberto sempre que quiser voltar. Muito obrigado mesmo de coração.